alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nayana, sou a professora de Ética e hoje a gente vai para a nossa aula número 5. O assunto que a gente vai estudar hoje é a acessibilidade. Para acompanhar nossa aula, peguem o livro de vocês e abram lá na página 30, tá bom? Bora começar? Para começar a nossa aula, precisamos entender um pouco dos termos. Acessibilidade é a qualidade do que é acessível, ou seja, é aquilo que tem acesso fácil. É um substantivo feminino que está relacionado àquilo que tem facilidade de aproximação no trato e na aquisição. Quando falamos sobre os amigos que precisam de cuidados especiais, aqueles que nós vimos na aula passada, podemos dizer que o termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Ou seja, é fornecer condições de utilização com segurança e autonomia total ou assistida. Assistida é quando uma pessoa precisa de ajuda para fazer as coisas. Dos espaços mobiliários, partes da casa, banheiro, quarto, cozinha e equipamentos urbanos, como serviços de transporte, como paradas de ônibus, shoppings, qualquer local assim. Dos dispositivos de sistemas de comunicação, computador, telefone, televisão, rádio, por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Alguns exemplos dessas condições são as rampas de acesso para cadeiras de roda, banheiros adaptados para deficientes e todas aquelas outras partes que nós vimos na aula passada. Podemos concluir, então, que a acessibilidade é tornar as coisas acessíveis para qualquer pessoa com algum tipo de deficiência. Todos nós temos direitos e deveres garantidos em lei. Não é diferente para quem tem a necessidade de ter uma acessibilidade maior. Obviamente, está prevista na Constituição Federal a garantia de direitos para as pessoas com deficiência, para que essas pessoas tenham acesso aos direitos sociais como qualquer outra pessoa, ditas dessas pessoas como normais. Tendo em vista essa importância, foi criada em 19 de dezembro de 2000 a Legislação de Acessibilidade, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com uma mobilidade reduzida. Essa legislação foi responsável pela criação dos símbolos de acessibilidade. Os símbolos servem para facilitar a identificação dos mais diversos tipos de deficiência, além de identificar onde eles devem estar obrigatoriamente presentes. Sobre os símbolos, foram criados alguns tipos de símbolos para enviar informações, avisos e orientações referentes a vários tipos e categorias de deficiência em determinado contexto ou situação. Na nossa aula passada, nós vimos os tipos de deficiência que existem. Então, olha só, a principal função dos símbolos de acessibilidade é ajudar a identificar os locais que são acessíveis para diversos portadores de deficiência, né? Olha só, lá no banheiro do shopping, às vezes a gente vê uma plaquinha que tem uma cadeira de roda e uma pessoa sentada em cima. Aquele símbolo significa que aquele banheiro ele é acessível para pessoas que usam cadeira de roda. Vocês entenderam? Os símbolos eles servem para identificar as coisas. Então foram criados vários símbolos de acessibilidade exatamente para identificar o local ou algo referente à deficiência de uma pessoa. Vou mostrar para vocês agora alguns símbolos mais utilizados e os significados deles. Esse símbolo serve para identificar locais que possuem móveis, objetos e até mesmo o piso tátil para pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, a fim de mostrar que aquele local está preparado para receber pessoas com esse tipo de deficiência. Esse segundo símbolo é obrigatório para todos os locais que aceitem cão-guia como acompanhante de pessoas cegas. Este símbolo que mostra que determinado local recebe cão-guia como acompanhante. Ele também serve para pessoas com deficiência visual, ok? No primeiro exemplo que eu dei para vocês, eu falei sobre esse símbolo. Esse símbolo identifica os cadeirantes. É um psicograma que não deve ter a estilização modificada de forma nenhuma. Ele sempre é branco, de fundo azul.
ele identifica a deficiência física. Esse próximo símbolo, ele é da deficiência auditiva. Ele mostra algum evento presencial ou televisivo, que é quando é passado na televisão, por meio de linguagem de sinais, para atender pessoas que necessitam da utilização da linguagem para compreender o que está sendo mostrado. É quando a pessoa não ouve, mas enxerga. O próximo símbolo também é da deficiência auditiva. Ele pode identificar não somente locais, mas também a pessoa portadora de deficiência em questão. Desse modo, ele é comum em carros, onde é reservada a vaga para deficientes. Além dos símbolos mencionados, há também um novo símbolo desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, lá em Nova York. A mensagem a ser transmitida pela ONU através desse símbolo é a inclusão e a acessibilidade de pessoas com todos os tipos de deficiência em todo lugar. Desse modo, a ideia da criatividade está justamente no fato do círculo representar o infinito. Percebeu quantas coisas interessantes foi possível aprender? Essa simbologia de acessibilidade é extremamente importante para a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade de uma maneira geral. E você? Quais são os símbolos que você já conhece? Ou já conhecia? Ou até mesmo, quais são os outros símbolos que você já viu? Muito legal conhecer os símbolos, né? E é claro que, além desses, existem muitos outros que foram criados para os mais diversos tipos de deficiência e são encontrados em outros tipos de situações. Eles são de acordo com os padrões que normalmente evidenciam uma necessidade deles. Além disso, existem outros que a gente não viu aqui na aula. Então, para a gente conhecer melhor, o que é que vocês vão fazer? Uma atividade de pesquisa. Você vai fazer uma pesquisa sobre outros símbolos de acessibilidade. Não quero os que a gente viu aqui agora na aula, tá? Vocês vão pesquisar os outros tipos de acessibilidade e vão fazer lá no caderno de vocês de ética a reprodução deles. Vocês vão desenhar. Eu quero pelo menos 2 tipos de símbolos diferentes, tá? E depois eu quero que vocês escrevam qual é a deficiência e o que o símbolo significa, tá bom? Façam bem legal, bem bonitinho. Daqui a pouco a gente já vai marcar para vocês trazerem as atividades aqui para mim. Então, façam tudinho. Tô morrendo de saudade de vocês. Até a nossa próxima aula.